O setor de fundos de investimento fechou o primeiro semestre com resgate líquido de 16,2 bilhões de reais. Você ouviu certo, a diferença entre o que foi investido e o que foi resgatado nesse período ficou em 16 bilhões de reais. Mas nem tudo é tragédia nesse mercado e hoje eu, Yolanda Fordeloni, economista do Economy, que é a tradução da economia e do dinheiro, vou traduzir o mercado de fundos de investimento colocando 2 vantagens e 3 desvantagens desse tipo de investimento. A falta de tempo e de conhecimento leva muita gente a terceirizar a gestão dos investimentos para um fundo. Mas será que isso vale a pena? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas as vantagens e desvantagens que eu listei no conteúdo de hoje vão te ajudar a escolher um bom fundo de investimento, se esse for o seu caminho. A primeira desvantagem são os juros baixos e impostos. A sangria dos fundos de investimento foi sentida sobretudo nos fundos de renda fixa, aqueles que aplicam investimentos não tão arriscados. Nesses fundos, o resgate somou 95 bilhões de reais. Esses fundos têm sofrido por conta da queda da taxa de juros básica da economia, a Selic, que é um balizador desse tipo de investimento, mas também por um mecanismo curioso que eles têm na maneira de cobrar o imposto. Além do imposto de renda que você paga quando você resgata os seus investimentos sobre o rendimento daquele período, esses fundos têm uma cobrança periódica de imposto chamada come-cotas. É uma espécie de antecipação do imposto que come a sua cota literalmente. Você, como cotista, vai ver a cada 6 meses a quantidade de cotas do seu fundo diminuir um pouquinho por conta dessa cobrança de imposto. Por isso, se você for investir em algum fundo, sobretudo em fundos que cobram come-cota, tenha em mente que você tem que achar um gestor que rebola para conseguir garantir uma boa rentabilidade. O que me leva a lembrar que quem rebola neste canal sou eu e o César Esperandio para manter esse canal. Então dá aquela força, se inscreve, segue a gente, porque esses pequenos atos que podem parecer pequenos para você, no fim do dia é a nossa remuneração. Mas voltando às desvantagens, a baixa liquidez é outro problema nos fundos. No momento de crise, as pessoas querem investimentos que elas possam resgatar a qualquer momento e possam ter o dinheiro rapidamente na sua conta. Essa é a realidade de parte do mercado dos fundos, mas também não é a realidade de outra parte. Tem fundo ali com prazo de resgate super longo, sem brincadeira. Eu me lembro que uma vez eu investi num multimercado que era super bom, super rentável, mas na hora de resgatar foram D mais 30. Foram 30 dias para conseguir ter o dinheiro na minha conta. Eu pude esperar, mas a dica aqui é que se você for buscar um fundo e tiver naquele momento de montar a sua reserva de emergência, aquele dinheiro que você pode ter de contar no futuro, opte por fundos que sejam mais líquidos, que tenham D mais 1, D mais 2, que o tempo de resgate e o dinheiro cair na conta seja bem curtinho. Terceiro problema de fundos, falta de transparência de parte dos gestores. Em geral, quando você vê a própria classificação do fundo DI, renda fixa, multimercado, você já imagina qual que é o tipo de investimento que aquele gestor tem na carteira, as classes dos ativos. Mas a verdade é que nem todo gestor é tão específico a ponto de mostrar estratégia, mostrar mais detalhes do que tem ali dentro da carteira. Pode ser que no fim das contas você não queira saber tantos detalhes da carteira, mas é pelo menos interessante você saber o risco que você está correndo nesse investimento. Tem fundo, por exemplo, que opera alavancado. Calma que eu vou explicar. Isso significa que apesar de haver possibilidade de ganhos bem altos, também tem possibilidade de perdas bem elevadas. Há a possibilidade de você perder tudo que você investiu e ainda ser chamado para cobrir parte de algum prejuízo que o fundo tenha. Agora vamos às vantagens. Você pode investir como milionário mesmo tendo pouco dinheiro. É verdade que tem fundo que exige muito pouco para você começar a aplicar. Tem fundo aí a partir de R$1. E é verdade também que os fundos juntam o dinheiro de muita gente mesmo. São milhões de reais reunidos nos fundos.
Com isso, gestores conseguem ter acesso a investimentos que algumas vezes podem ser inacessíveis a pessoas comuns, como eu, como você. A título de exemplo, eu lembro que uma vez eu vi um CRI que custava 300 mil reais. Eu, Yolanda, pessoa física, não poderia comprar, colocar tudo isso em apenas um investimento, mas já num fundo isso é possível. Outro exemplo, operações estruturadas, aquelas que envolvem diversos tipos de ativos, diversos tipos de estratégia. Para montar uma boa operação estruturada, você precisa de alguns milhares de reais, uma pequena fortuna, algo que o fundo consegue fazer reunindo o dinheiro de muita gente. A segunda vantagem, como não poderia deixar de ser, é você ter um gestor profissional para tomar as decisões com o seu dinheiro. Tem muita gente ruim no mercado? Tem. Agora tem muita gente boa mesmo. Se você conseguir encontrar o fundo onde você se sinta confortável com o risco, confortável com os investimentos e ainda tem um bom histórico de gestão, de performance, por que não? Ter um gestor por trás dos investimentos significa uma economia de tempo em estudos e em acompanhamento dos investimentos. Não significa que você não deva conhecer pelo menos o básico das aplicações, mas a decisão do dia a dia ali no calor do momento, bolsa sobe, bolsa cai, fica a cargo de um profissional. Obviamente esse vídeo não esgotou todas as possibilidades, todas as vantagens e desvantagens. Eu nem falei aqui, por exemplo, da taxa de administração, da taxa de performance de alguns fundos, mas o que eu queria te pedir, se você teve uma boa experiência ou uma má experiência com fundos de investimento, deixa seu comentário. Também segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, no YouTube, no Spotify. Remunera a gente por lá, né, se inscrevendo e acompanha o Economic, porque aqui é conhecimento e conhecimento é sempre uma saída.